Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para a nossa segunda parte dos nossos estudos sobre os gases ideais. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito das outras transformações que ficaram faltando, que é a transformação isocórica e a transformação adiabática. Além disso, eu quero definir com vocês também a lei geral dos gases, tá bom? Então vamos lá. Galerinha, vamos dar continuidade então para os nossos estudos. Eu vou iniciar essa videoaula então falando a respeito da transformação isocórica. O que é a transformação isocórica? A transformação isocórica é aquela transformação que também pode ser chamada de transformação isométrica, pode ser chamada de transformação isovolumétrica, ou seja, a transformação isocórica é aquele tipo de transformação que ocorre a volume constante. Ou seja, o volume ele não vai variar ao longo da transformação que está ocorrendo dentro da massa gasosa. Essa transformação isocórica ela é também chamada de segunda lei de Charles e Gay-Lussac, porque foram eles os responsáveis pela descoberta, pelo desenvolvimento dessa transformação, tá? Então, ou seja, essa transformação isocórica é aquele tipo de transformação onde o volume permanece constante e a pressão e a temperatura variam de forma o quê? Diretamente proporcional. Ou seja, se a pressão aumenta, a temperatura também vai aumentar. Beleza? Então, ou seja, a gente diz o seguinte, que nessa transformação o meu volume permanece constante e a minha pressão varia de forma direta com a minha temperatura. Matematicamente, como que a gente vai definir essa transformação? Nós vamos definir através de uma relação direta. Beleza? Como o meu volume permanece constante, ele não vai aparecer na minha equação. Então eu posso dizer então o seguinte, que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. O P1 representa a pressão absoluta desse gás, quando ele tiver uma temperatura absoluta T1, e o P2 representa a pressão absoluta desse gás, quando esse gás tiver uma temperatura que nós chamamos de T2. Beleza? Graficamente, pessoal, eu posso fazer da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Então eu posso estabelecer aqui, por exemplo, dois gráficos, um da pressão em função do volume e outro do volume em função da temperatura. Beleza? Como eu estou tratando de um volume constante, se eu tiver um gráfico da pressão em função do volume, o meu volume ele não vai variar. Então a minha pressão ela pode aumentar ou diminuir, que o meu volume vai sempre permanecer o mesmo. Então, ou seja, eu vou ter uma linha reta constante ao longo do meu gráfico. Se o meu gráfico for um gráfico da pressão, do volume em função da temperatura, eu vou ter a mesma relação. A minha temperatura vai aumentar ou diminuir e o meu volume vai sempre permanecer constante. Beleza? Então essa é a transformação isocórica. Agora presta atenção no que a gente vai falar agora, que eu vou falar com vocês a respeito da equação, da lei geral dos gases. Galerinha, para a gente falar a respeito dessa equação geral dos gases, ou lei dos gases ideais, a gente vai ter que levar em consideração as três variáveis que a gente trabalha, beleza? Que uma determinada massa gasosa vai ter. Então a equação geral dos gases, ela relaciona essas três variáveis, pressão, volume e temperatura absoluta. E para a gente obter essa equação, a gente vai ter que levar em consideração uma determinada massa gasosa, que vai apresentar um determinado estado inicial, tá? Essa massa gasosa ela vai passar por um determinado estado intermediário, sofrendo uma transformação isocórica, e ele vai passar de um estado intermediário para um estado final através de uma transformação que nós chamamos de transformação isobárica. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, para a gente, pessoal, chegar nessa equação, eu vou considerar aqui, então, um determinado gás, uma determinada massa gasosa, que vai apresentar um determinado estado inicial. Ou seja, ele vai apresentar uma determinada pressão P1, um volume V1 e uma temperatura T1. Beleza? Ao passar do estado inicial para o estado intermediário, ele vai sofrer uma transformação que nós chamamos de transformação isocórica. Ou seja, ele vai sofrer uma transformação a volume constante. Ou seja, o que vai mudar é somente a pressão e a temperatura dessa massa gasosa. Quando essa massa gasosa chegar no estado intermediário, o que vai acontecer? Ela vai sofrer uma transformação isobárica, ou seja, a pressão constante,
passando do estado intermediário para um estado final. Ou seja, a minha pressão vai ser a mesma do estado intermediário, P2, mas o meu volume e a minha temperatura vão mudar. Vão passar a ser V2 e T2, tá? Então eu estou considerando um gás que tem uma pressão P1, volume V1 e temperatura T1 no estado inicial, passa para um estado intermediário, onde ele vai apresentar uma pressão P2, um volume V1 e uma temperatura T', beleza? Tá, mas o meu volume é o mesmo? É, o seu volume é o mesmo, porque você está tratando agora de uma transformação isocórica, volume constante. E ele vai passar para o estado final, onde ele vai ter uma pressão P2, um volume V2 e uma temperatura T2, ou seja, totalmente diferente do que ele tinha no estado inicial, tá bom? Pessoal, e isso que eu acabei de mostrar para vocês, que eu acabei de demonstrar para vocês de forma esquemática, eu posso representar essa transformação através de um gráfico. Então aqui eu tenho, por exemplo, um gráfico da pressão em função do volume. Aqui eu tenho o meu ponto 1, que representa o meu estado inicial, onde ele apresenta o meu volume, uma pressão P1, um volume V1 e uma temperatura T1, que está aqui representada por essa primeira isoterma aqui, beleza? Então ele vai sair do meu estado inicial 1 e vai passar para o estado intermediário, que é onde se encontra essa segunda isoterma aqui, beleza? A temperatura dessa segunda isoterma é maior do que a minha temperatura o quê? Da minha primeira isoterma. Então quando ele passa do estado inicial para o estado intermediário, ele vai sofrer uma transformação isocórica, então, ou seja, o meu volume vai permanecer constante, e ele vai passar a ter, então, uma nova pressão, que eu estou chamando de P2, e uma nova temperatura, que eu estou chamando de T', que é maior do que a minha temperatura inicial. Quando ele passa do estado intermediário para o estado final, que eu estou aqui representando por esse ponto 2, ele vai sofrer uma transformação isobárica, ou seja, a pressão constante. Então, ele vai passar a ter o quê? Um novo volume V2 e uma nova temperatura T2, onde T2 é maior do que a minha temperatura T', a minha temperatura do estado intermediário. Tá? Então, ou seja, aqui ele vai sofrer uma transformação isocórica e depois uma transformação isobárica. E através dessas transformações que eu representei de forma esquemática e representei agora através do gráfico, nós vamos obter essa equação geral dos gases, a lei dos gases ideais. Então vamos lá, pessoal, para a gente obter essa equação, então eu vou partir desse gráfico aqui, tá? Então inicialmente eu vou levar em consideração que essa massa gasosa vai sofrer uma transformação isocórica, passando do estado 1 para o estado intermediário. E como nós sabemos, pessoal, a transformação isocórica é aquela transformação onde o meu volume é constante. Ou seja, a minha pressão e a minha temperatura são diretamente proporcionais. Então eu posso representar essa passagem do estado 1 para o estado intermediário através da equação. Então vai ficar P1 sobre T1. Isso aqui vai ser igual a P2 sobre T'. Tá? P1 representa a minha pressão no estado inicial e T1 representa a minha temperatura no estado inicial. Tá aqui a minha isoterma. P2 representa a minha pressão no estado intermediário. E T' representa a temperatura do meu estado intermediário. Beleza? Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos levar em consideração a nossa segunda transformação que está ocorrendo dentro da massa gasosa, que é a passagem do estado intermediário para o estado final. Beleza? Então, quando eu olho aqui, eu estou vendo que a minha transformação que está ocorrendo do estado intermediário para o final é uma transformação isobárica, ou seja, a pressão constante. Isso significa dizer que o meu volume é diretamente proporcional à temperatura. Então eu vou pegar agora os meus dois pontos, o estado intermediário e o meu estado final. Então eu tenho aqui, ó, no meu estado intermediário, eu tenho um volume V1 e uma temperatura T'. E eu tenho agora, passando para o estado final, então eu vou passar a ter o meu volume V2 e uma temperatura que nós chamamos de temperatura T2. Beleza? Agora o que eu vou fazer, pessoal, nessas duas equações que a gente acabou de escrever? Eu vou isolar o meu T'. Beleza? Porque o meu T' é o termo comum nessas duas transformações, entre o estado inicial e o estado final. Então o que eu tenho aqui? Ó? Que T' é igual a T1 vezes P2 sobre
P1. Beleza? Vou fazer a mesma coisa, pessoal, com o meu segundo T', da minha segunda transformação, do estado intermediário para o estado final. Então, eu tenho aqui que o meu segundo T' vai ser T', que é igual ao quê? V1 vezes T2 sobre V2. Então, isso aqui é o meu segundo T'. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou igualar esses dois T'. Então, o que eu vou fazer? Vou igualar esses dois T'. Então, vai ficar o quê? T1 vezes P2 sobre P1. Isso aqui vai ser igual a V1 vezes T2 sobre V2. Organizando esses termos, pessoal, na nossa equação, então isso aqui vai ficar o quê? P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. E se eu fosse fazer essas transformações N vezes, eu vou obter sempre o mesmo resultado. O que indica que isso aqui é o quê? É uma constante K. Beleza? Então a gente pode dizer o seguinte, que P vezes V sobre T é igual a uma constante. Então essa equação é a equação que nós chamamos de equação geral dos gases, ou lei geral, ou lei dos gases ideais. Beleza? Pessoal, e para a gente encerrar essa nossa segunda parte, os nossos estudos sobre os gases ideais, quero falar com vocês a respeito da transformação adiabática. O que a gente considera como sendo uma transformação adiabática? Transformação adiabática é aquela transformação que ocorre sem a troca de calor com o meio exterior. Beleza? Ou seja, o gás ele não vai trocar em momento algum calor com o meio exterior. Então é importante que vocês entendam o seguinte, numa transformação adiabática, o volume varia, a pressão varia e a temperatura varia simultaneamente. É diferente das outras transformações que nós falamos. Então, numa transformação isotérmica, só varia pressão e volume. Numa transformação isobárica, só varia volume e temperatura. Numa transformação isocórica, varia pressão e temperatura. Numa transformação adiabática, varia pressão, volume e temperatura. Então, matematicamente, para a gente poder definir uma transformação adiabática, a gente vai ter que definir essa transformação através da equação geral dos gases, ou seja, P vezes V sobre T é igual a K. Justamente por isso, porque todas as variáveis, pressão, volume e temperatura, variam ao longo do tempo. Beleza? Galerinha, espero que tenha ficado claro para todos, tá? Essas transformações que nós estudamos, a lei geral dos gases. E nós voltamos numa próxima videoaula para continuar com os nossos estudos a respeito dos gases ideais. Belezinha? Abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. You now